hoje a palavra é, se vocês que têm Bíblia, né, quem trouxe a Bíblia, poderia abrir Salmo 151. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o Salmo 151, que não existe na Bíblia o Salmo 151. A Bíblia ela vai até o Salmo 150. Então, quando alguém vier com o Salmo 151, lembre-se que é uma pegadinha, tá? Então, hoje o que a gente vai falar é sobre Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6. Amém? Amém. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não seja mais sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. A gente tem aqui o início desse versículo, para quem não conhece, é o profeta Oséias. É aquele que Deus mandou ele se casar com uma prostituta. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas Deus mandou ele casar com uma prostituta, pois assim Israel era com Deus. Então ele disse para o profeta casar com uma prostituta, pois Israel tratava tratava Deus como uma prostituta, se prostituindo a outros deuses. A gente tem os casos do Balim, Baal, Será. Então eles ofereciam ofertas, sacrifício a outros deuses. Então Deus levantou Oséias para vir clamar, que era para ele casar com uma prostituta e avisar o povo que seria destruído, que o seu fim sempre é o mesmo, né? No Antigo Testamento sempre Deus levantava alguém, e esse alguém vinha e profetizava para o povo se voltar a Deus, e o povo parece que era igual a gente, né? Não queria ouvir, não gostava muito de ouvir a verdade, não. Mas enfim, hoje o que eu quero dizer para vocês, o que eu tenho é que a gente conhece muitas coisas, mas a gente não conhece o Criador, que é o mais importante. A gente conhece as criaturas, mas não conhece quem criou as criaturas. A gente está sempre buscando conhecer pessoas, lugares, países, mas quem criou tudo isso a gente não consegue buscar e a gente não passa tempo buscando, que é o mais importante, que é Deus. Então a pergunta que fica para nós é: o que Oséias quis dizer isso naquela época? O que serve isso para nós nos dias de hoje? O que ele quis dizer que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento? Naquela época, Deus falou para o profeta Oséias, através do profeta Oséias e o povo, porque é aquela palavra que Oséias falou foi para os sacerdotes e os profetas, porque eram pessoas que estavam buscando para si mesmas e não estavam ensinando o seu povo. É o que a gente tem hoje, que a gente diz que os pastores, a quem muito é dado, muito será cobrado. Porque a gente está aqui na frente, gente como líder, gente que está buscando, a gente que está conhecendo mais de Deus, trazendo para vocês algo, a gente está querendo não aconselhando vocês. Então a forma que fica para nós, a gente está aconselhando da forma correta, o que realmente Deus quer, o que realmente Deus diz, ou fica no meu eu, o que eu quero, o que eu digo. Isso será cobrado. Há muitos não pensam isso, muitos de hoje em dia dos líderes religiosos não pensam no dia de amanhã, não pensam se amanhã eu me for, se amanhã eu morrer. Mas e se acontecer? Será que Deus vai ter misericórdia? Pois algo que a gente tem, quando Jesus diz que aquele que servir de pedra de tropeço para os meus, ai dele. Então a gente vai estar vendo hoje Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Vamos falar um pouco sobre o Criador. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal,
testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Aqui o estilo do hebraico, o estilo 6 e 7, é um modo hebraico de dizer que o número está completo. Não significa que a sétima seja pior, mas que todas são detestáveis por Deus. Porque, como a gente viu no texto, diz 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Então é que o 7, a gente tem que o 7 é o número completo, né, de Deus, mas ele detesta todas elas, né? Então a gente vai estar primeiro vendo, agora fazendo uma exposição do texto. O primeiro é olhos altivos. O que significa esse olhos altivos? Olhos cheios de orgulho, né? Que é exatamente a soberba, o orgulho, né? A gente vê uma soberba na Bíblia já no início, né? Caso todos aqui que estão aqui, eu acredito que lembram, era Satanás. A soberba dele foi tão grande que ele foi lançado, tirado do paraíso dos céus. Foi lançado à terra. Pela soberba que ele tinha de querer aquilo que não era dele. De querer o trono, né? Então ele foi tirado do céu. Outro que eu preguei aqui um tempo, que vocês devem se lembrar também, é sobre o fariseu e o publicano, de frente ao templo. Que o fariseu orava de si para si mesmo, enquanto o publicano nem sequer olhava para os céus, simplesmente clamava por misericórdia, pois ele era um pecador. Então a gente vê que a soberba, o orgulho, nos afasta completamente de Deus, nos tira da presença de Deus, nos coloca exatamente nesse ponto onde nós somos o centro, e quando nós somos o centro, nós não temos Deus em nós. A gente tem que se lembrar sempre que a pessoa, quando ela se acha superior à outra, a pessoa, quando ela acha que ela é melhor que a outra, Deus não está nisso. Está você e você mesmo. Muitas vezes a gente quer culpar também o Satanás, né? Porque a maioria das coisas que dá errado em nossas vidas, o primeiro ato que a gente tem é de culpar ele. Mas às vezes nós mesmos nos sabotamos. Nós mesmos nos colocamos em lugares onde não devíamos. A gente mesmo faz isso. Esse é o plano nosso. E que a gente seja responsável pelo que a gente faz, que a gente possa ver que a gente está errado, que a gente possa se arrepender e voltar para o caminho certo, que é o caminho de Cristo. Que a gente possa entender que a soberba não nos leva a lugar algum, a não ser num precipício, num buraco, numa queda. Pois com todos os exemplos que a gente tem na Bíblia de pessoas que tinham soberba, orgulho muito alto, todos caíram. Todos ficaram sem a graça de Deus nelas. O segundo é sobre a língua mentirosa. Língua mentirosa, mentira, falsidade. A gente tem isso no Novo Testamento, um exemplo muito eficaz, que é Ananias. Ananias, marido de Safira, que mentiu sobre a oferta e morreu. Qual foi o erro de Ananias? Deus não mandou Ananias vender as suas coisas que ele tinha e entregar o templo. Deus não pediu para ele fazer isso, mas ele quis fazer. Ele quis vender o que ele tinha e entregar o templo, ao ministério, né? Ali dos profetas que estava nascendo ali, que Pedro fazia parte, que estava nascendo ali, a gente tem no livro de Atos. Mas Deus não mandou ele fazer isso. Mas como ele viu os irmãos fazendo, ele viu que os irmãos faziam e falou, eu também vou fazer. Então a gente vê que ele buscou uma forma errada, uma forma de ser visto. E ele chegou lá e ele mentiu, porque ele falou para a esposa dele, ó, vamos entregar uma quantidade, não vamos entregar toda, mas vamos falar que a gente entregou essa quantidade, a gente vendeu por esse preço. E quando ele chega à frente de Pedro, entrega o dinheiro e Pedro olha para ele e fala, por que você mentiu? Por que você mentiu com o Espírito Santo de Deus? Por você ter mentido, você vai morrer. E aconteceu exatamente isso. Ele morreu. E ao morrer, a sua esposa chega depois. E a gente vê essa questão da Safira, que ela chega, e Pedro pergunta para ela, por acaso o valor que vocês venderam o terreno foi esse? Que era o que Ananias tinha dito. Ela diz sim. E aí ele pega Pedro e fala, o seu marido acabou de ser levado, por você também ter mentido, ter sido cúmplice da mentira dele, você também vai morrer.
os mesmos homens que acabaram de carregar o seu marido irão carregar você também. Então a gente vê a gravidade, que é a questão nesse texto sobre Ananias e Safira, não é sobre a morte em si, mas é o peso que nos leva. Porque uma mentira pode nos levar à morte espiritual. A gente pode morrer por dentro por causa de uma mentira. Muitas vezes a gente acha que não, que uma mentira é só uma mentirinha. Mas para Deus isso é muito severo. E Cristo Jesus nos deixou isso escrito em João 8, acho que é João 8:44, que diz quem foi chamado de pai da mentira. Sabe, Satanás ele é chamado de muitas coisas na Bíblia. De enganador, usurpador, destruidor, de muitas coisas. Mas de pai, a única vez que ele é chamado de pai é pai da mentira. Então a gente vê o tão grave que é uma mentira na vida nossa vida como cristão. A gente sabe que isso destrói um lar, destrói um matrimônio, destrói uma relação, destrói a confiança. A mentira, ela destrói tudo. E por onde ela passa é exatamente isso. É destruição. Sabe, perde o laço, perde a confiança. Você já não consegue mais confiar. E é por isso que Deus deixou claro para nós, Jesus deixou claro. A gente vê essa questão de Ananias, a Bíblia sempre deixa claro com as pessoas que mentem, as pessoas que fazem essa falsidade, que não são verdadeiras. E aquilo, onde não há verdade, não há Cristo. Então, onde há mentira, não há Cristo. A gente tem que aprender isso. E a gente, acima de tudo, antes de mentir para uma pessoa, para o irmão, para o próximo, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua amiga, a gente tem que entender que a primeira pessoa que a gente está mentindo é para Deus. É verdade. Ele é o primeiro que a gente mente. Então é o primeiro que a gente vai prestar contas. A gente tem que pôr isso na mente, falar que a verdade nos liberta. Por mais que a verdade seja dolorida de ser dita, é melhor do que uma mentira. Pois se tem algo que dói mais, é uma mentira depois descoberta. Tudo que você construiu cai. Toda aquela confiança, aquela base, ela cai. E é isso que Satanás quer. Eu vi um Reels, e isso me alertou muito sobre essa questão, que a gente às vezes quer colocar Satanás como alguém que briga com Deus, né? Tá ali hoje, a briga é Deus e Satanás. A briga não é Deus e Satanás. Deus pode destruir ele a hora que quiser. Deus é soberano. Deus está deixando ele aqui vivo, porque a gente sabe o fim dele. Está escrito já qual que é o fim dele. E a gente sabe qual que é o nosso fim também, se a gente não fizer atenção. E Satanás não é que ele... eu não sei para onde que eu vou, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei de nada. Não, ele sabe exatamente de tudo. Mas ele é aquele tipo de pessoa que fala, já que eu não tenho, já que eu não posso voltar, eu vou levar quantos que eu puder comigo. Na verdade, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, eu nem sei como diz essa frase, mas da pessoa que, já que eu não ganhei, essa pessoa também não vai ganhar. Já que eu não cheguei, ela também não vai chegar. Já que eu não pude, ela também não poderá. Já ouviram essa frase? A gente ouve muito essa frase em várias coisas, né? Principalmente em competição, né? A gente vê pessoas que estão competindo e falam, já que eu não consigo ganhar, essa pessoa também não vai ganhar. Eu vou tirar ela também. Sabe? Na maldade, perversidade. Mas a gente sabe disso, gente. A gente tem que refletir sobre a mentira, que ela não é boa. E tem muitas pessoas que querem contar mentira para sair por cima. Sabe? Acha que isso é algo legal. Mas a gente como cristão, a gente como filho de Deus, a gente tem que viver na luz. Sabe? Viver como Cristo. Falar a verdade acima de todas as coisas. Por mais que a verdade doa, tem que ser dita. A gente tem vários exemplos. Eu trouxe aqui de Ananias, mas tem vários exemplos sobre a verdade. A gente tem um exemplo que eu cito bastante, mas é o exemplo de Davi, quando o profeta Natan foi até ele, para repreender ele. Chegou com a verdade. Aceita ou não, a verdade é essa. Essa é a verdade da nossa vida. Quando Elias chega até Acabe, Elias fala para Acabe sobre tudo que estava fazendo, a sua esposa estava fazendo ali, sacrificando as coisas para Deus Baal. Elias não teve medo, profetizou, não vai chover. Não vai chover em Samaria. Durante 3 anos não choveu mesmo.
sabe, mas com a verdade, trazer a verdade à tona. Chegou depois quando ele volta ali no monte, esqueci o nome do monte, e manda chamar todos os sacerdotes de Deus Baal ali, do Baal, e vem até ali, faz um sacrifício ali, e manda jogar 3 tachos de água ali, e fala, se Deus pôr fogo aqui, se Deus aceitar isso aqui, é porque existe um Deus em Israel. Ele tudo é queimado, a oferta que Elias coloca ali com as águas. Mas antes disso tem os profetas Baal que tentam fazer a mesma coisa, clamar fogos do céu. Eles começam a se chicotear, começam a se bater. E Elias começa a tirar sarro deles, pega e fala para eles, grita mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo. Sabe? A gente vê que tem um Deus, existe um Deus. E é esse Deus que a gente tem que buscar conhecer, irmãos. A gente, às vezes, eu principalmente, eu estava perdendo muito tempo com redes sociais, excluí minha rede social para me passar mais tempo, porque a gente acaba habituando, né? Acaba pegando aquela vida que a gente está levando e fica sendo um hábito ruim. A gente para de dedicar o tempo ao Senhor, dedica menos tempo, sabe? E algo que a gente tem que entender, que a gente está aqui de passagem. A gente já vive essa vida que a gente está vivendo aqui pensando no reino, pensando na Nova Jerusalém, pensando no reinado com Cristo. Mas só que se a gente perde tempo aqui com coisas mundanas, com coisas que não nos edificam, nada, de que vale isso, de que adianta? Às vezes a gente passa mais tempo vendo um jogo de futebol, assistindo um Reels, vendo uma corrida de alguma coisa, mas a gente não consegue passar esse mesmo tempo com Deus, lendo a sua palavra, sabe? Às vezes a gente passa, talvez, metade do dia falando mal de alguém, mas buscando a palavra de Deus que nos edifica, a gente não consegue. Olha que absurdo que a gente vive, sabe? E eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos, tá? Eu estou falando de mim mesmo para vocês. Estou falando da minha vida para vocês. Eu sou exatamente isso, é isso que me deixa mais triste. É de saber que eu poderia passar mais tempo com Ele, sabe, conhecer mais Ele, e muitas das vezes eu prefiro conhecer outras coisas e não conhecer quem a gente deveria, sabe? Terceiro ponto, mãos que derramam sangue inocente, violência, injustiça. Aqui a gente vê a história que eu coloquei para a gente pensar, refletir um exemplo dos irmãos Abel e Caim. Caim, por inveja, ciúmes, matou o próprio irmão. O primeiro homicídio na Bíblia, sabe? A gente vê várias pessoas, eu espero que aqui não, glória a Deus por isso, espero que não entre nós, mas que planejam matar o seu próximo, sabe? Que praguejam contra a vida do seu próximo. Às vezes não gosta de uma exortação, de uma palavra que a pessoa chegou e trouxe para você, que falou para você, faça mais atenção enquanto a isso, faça mais atenção enquanto aquilo. Talvez você não goste disso e você automaticamente no seu cérebro já tomar que essa pessoa morra. Parecendo os irmãos Trovão. Quem lembra dos irmãos Trovão? João e Tiago. Quando eles foram até Samaria, mandou Jesus mandar trovões lá, matar todo mundo. Os irmãos Trovões. A gente às vezes parece ser esse tipo de pessoa. Esquece do amor pelo próximo. Esquece dos 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. Por causa de uma palavra, às vezes, uma palavra que a pessoa trouxe para você ali, é uma palavra que no momento talvez você não quer aceitar, mas que é edificante para você, que você precisa, talvez Deus enviou. Mas você olha para a pessoa e fala, quem essa pessoa pensa que é? A pessoa está achando que ela é melhor que eu? E muitas vezes a gente vê que pessoas que perdem a cabeça, quantas pessoas que perdem a cabeça e partem para a violência? Talvez tenha uma rixa já com a pessoa, talvez já não gosta da pessoa, a pessoa nem sabe, mas a pessoa não gosta dela. De repente essa pessoa chega para falar algo para ela, para exortar ela de uma forma edificante, em Cristo, na palavra, e a pessoa já vira assim, eu já não gostava de você, agora eu te odeio. E parte para agressão. Gente, isso acontece, irmãos. A gente acha que isso que não acontece no nosso âmbito, no âmbito da igreja, mas acontece. Infelizmente isso faz parte. Infelizmente, sabe, é triste de ver que desde o início foi assim, sabe, entre 2 irmãos, por questões de oferta a Deus, por ofertar aquilo que de melhor tinha a Deus, e Deus aceitar a oferta de um e não do outro.
E a gente vê essa inveja subindo ali, impulsiva, e acontecendo o quê? Um assassinato, uma morte. Olha o tão grave que é a questão da injustiça, da violência, sabe? Mãos que derramam sangue inocente. Sabe? Pessoas que não pensam, no calor do momento já fazem. Coração que faz planos perversos, maquinação do mal, perversidade. Quem aqui se lembra dos irmãos de José? Aquele mesmo José que foi governador do Egito. Os irmãos, quando José estava vindo até eles já estava com ciúmes de José, por causa da relação entre José e o pai. José já tinha dito um sonho, já tinha contado um sonho para eles, já tinha revelado um sonho. Qual era esse sonho? Um sonho onde todos se curvavam, todos os feixes deles ali se curvavam diante de José. Então aquilo ali para os irmãos já tinha dito o quê? José está achando que não é nosso líder? Quer se tornar nosso líder? E aí quando eles veem José vindo novamente de longe, eles já começam a tramar, começam a planejar. Vamos matar. O plano deles era matar. Vamos matar José, vamos matar. Até que Judá diz, não mataremos ele, mas vamos vender ele ali para os mercadores. Os mercadores estavam passando, vamos vender. E foram e fizeram o quê? Venderam. Primeiramente tramaram a morte do irmão. Seguramente planejaram e venderam. E chega até o pai dele, Jacó, e dizem o que? Chega com as roupas, com sangue de animais ali, e fala, mataram, não sabemos, José, os animais mataram ele. Mentira. Olha que incrível. Sabe, é uma coisa desencadeia a outra. Um erro traz o outro, e a consequência é enorme. Qual a consequência? É Deus que pesa a mão depois. José vai para o Egito, José persevera, tudo lá, consegue chegar até ser braço direito de Faraó ali, governador do Egito. E o que acontece? Fome no mundo. Onde tem alimento? No Egito. Quem comanda o Egito é José. Quem está precisando comer? Os irmãos e o pai. Aonde que eles vão buscar? No Egito. Quando eles chegam lá no Egito, não reconhecem José, porque eles passaram muitos anos daquele plano perverso que eles fizeram. Eles já estavam acostumados, já estavam ali calejados já com ele que eles fizeram. Para eles não importavam mais aquilo que eles tinham feito. Eles já tinham deixado tudo aquilo para trás. É o verdadeiro, coloca uma pedra em cima desse erro e seguimos a vida. Sabe? Não arrumaram, não confessaram, não falaram a verdade. Tentaram viver com aquele erro. Até que chega um dia. E esse dia é o dia da verdade. Eles vão até em frente a José. Não reconhece José, mas José lembra deles. José sabe quem eles são. José conhece aquelas vestes. José conhece aquele modo de falar. José conhece os irmãos não reconhecem ele. E aqui entra aquilo que a gente mais aprende com José. A misericórdia, a humildade, o amor de um homem pelos seus. José poderia matar eles, é isso que o faraó esperava de José. Quando o faraó soube que José estava ali, que os irmãos de José estavam ali, o faraó já pensou, o que a gente vai fazer com esse povo? Vamos matar ele, vamos mandar para o crocodilo, guilhotina, enforcamento, qual que é a morte pior aqui no Egito? E o conselheiro fala o quê? José os perdoou. José os perdoou. É isso que é a vida, a nossa vida, irmãos. A gente não tem que viver com perversidade, de querer o mal do outro, do próximo. Sabe, é algo que eu disse aqui pro início. Antes da gente fazer tudo isso, esses 4 pontos que eu já coloquei aqui pra gente do texto, a gente faz primeiramente contra Deus. E Deus não gosta, irmãos. Deus não gosta. Sabe, que a gente planeja destruir alguém talvez por causa de uma discussão. Quantas vezes a gente vê isso aqui, colocar o ponto, relacionamentos. Começa com uma simples fagulha, um simples problema, mas se torna uma catástrofe, atingindo os filhos principalmente. A gente tem que se lembrar, irmãos, colocar nossos lugares, colocar a cabeça, repousar no Senhor, pedir misericórdia dele.
resolver as coisas da vida, tudo tem uma solução. Se existe um problema, há uma solução. E a solução está em Cristo. A gente tem que se lembrar disso, irmãos. Quinto, pés que se apressa a correr para o mal, prontidão para pecar. Quem se lembra quando Moisés vai tirar os hebreus ali, o povo de Deus, do Egito? Estão saindo pelo deserto. Chega até um certo ponto, até ali, perto do Monte Sinai. Deus chama Moisés para subir o monte. O povo fica. Moisés está lá em cima com Deus, escrevendo os 10 mandamentos. O povo ali embaixo não tem um líder. Está o irmão de Moisés, Arão. Mas o povo quer um Deus. Vamos fazer um Deus. Faça um Deus para nós, né? Quem tem que adorar esse Deus? Faça um Deus, faça um Deus. E Arão, no meio daquele apavoro, faz o quê? Pega os brincos das suas esposas, tudo de ouro, e traz para mim. E vai lá, traz tudo para ele, funde aquilo e faz o quê? Um bezerro. Tá aí o Deus de vocês. E o povo começa a adorar, festejar, comer, alegrar com um bezerrão de ouro feito. Olha que maravilha. E Deus lá em cima fala o que para Moisés? Desce. Desce, senão eu vou destruir esse povo. Imagina, eu não fui lá no Egito, mas eu não sei se o pessoal foi, subiu lá. Mas deve ser uma caminhada para subir. E para descer, né? E Moisés sobe aquilo, demora para subir. Chega lá em cima, está conversando com Deus, está ali na bênção, na glória, oh aleluia, escreve. E Deus vira para ele, desce que o povo está pecando. Moisés desce, chega lá embaixo, vê um bezerro, o que ele faz? Primeira coisa, quebra, joga os 10 mandamentos por chão, quebra tudo. Aí o que depois vai ter que subir de novo, vai ter que escrever de novo. Mas gente, é esse o problema do povo que saiu do Egito. A gente vê o povo reclamando, sempre reclamava, sempre estava ali reclamando, sabe? E o problema dessa reclamação é o que vem a seguir. Sempre levava ao pecado. Sempre quando eles reclamavam, eles pecavam. Sempre. A gente vê essa questão quando pediu algo para comer, veio o maná. Comeram maná, se fartaram de maná. E Deus falou, não guarda nenhum maná não. Se guardar, vai apodrecer. Então não podia. Por quê? Qual que é o exemplo que fica para nós do maná? Tem que sair para buscar. É exemplo de Deus, é Jesus o maná. Qual que é o exemplo que serve para nós? A gente tem que buscar. Quer comer? Vai buscar. Quer se alimentar? Busque na palavra. É isso que tem para nós. E era todo santo dia. Aí o povo fez o quê? Enjoando de maná. Estamos enjoados já desse maná aí. Maná não quer mais, mas vai reclamar. Aí Moisés começa lá, depois vem codorna. O povo reclama também. Depois a água, quer água, porque no Egito sempre era a mesma história. Porque no Egito tinha fartura. Gente, eles eram escravos no Egito. Eram chicoteados. Trabalho duro, braçal. Mas para eles aquilo era melhor. Olha para você ver a perversidade quando a gente tem os pés que se apressam para o mal. A gente sempre vai pecar. A gente não pensa, a gente não fala, a gente só age, né? E age no impulso. E quando a gente age no impulso, a gente peca. Infelizmente, essa é a verdade em nossas vidas. Se a gente não tem os pés no chão, os pés no Senhor, a gente vai pecar. A gente somos seres desbravados. A gente sabe que não tem limite para os nossos desejos. E a gente tem que vigiar nisso, irmãos. 6. Testemunha falsa que profere mentiras. Calúnia, falso relato. Aqui tem uma passagem muito interessante que eu deixei para a gente refletir sobre, que é do Nabote. Nabote, ele era dono do vinhedo de Jezreel. Ele era na época de Acabe e de Jezabel. Acabe queria comprar o vinhedo de Nabote, mas Nabote não queria vender, porque queria vinha de família. Era de algo de família, pertencia já às gerações de gerações. E quando Jezabel descobre que Nabote não quer vender para Acabe, ela trama. E o que ela faz? Paga 2 testemunhas falsas para testemunhar contra Nabote e a sua família, para falar que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei.
E ali eles pegam na bote a sua família, traz para fora e apedreja a sua família com essas duas testemunhas. E Acabe tem o seu vinhedo. Mas olha que plano perverso. Já pensou, irmãos? Já pensou a gente viver isso no Antigo Testamento? Alguém chegasse até sua casa, você tem uma família linda, pagasse testemunho para falar que você blasfemou contra Deus e contra o rei. E você ser morto inocentemente. Era assim que eles faziam antes. Olha o que Jezabel faz. Acaba com a vida de uma família inteira. Mata o pai e os filhos. Mata o pai e os filhos. Por uma mentira. Gente, isso é perversidade, gente. E quanto que a gente vê de pessoas que fazem exatamente isso. Principalmente hoje no nosso país, no Brasil, gente. Quantas pessoas estão na cadeia inocentemente? Quantas pessoas vão presas não tendo cometido o crime que são dito que cometeram? A gente vive num país, no Brasil, onde o dinheiro é acima de todas as coisas. Onde os ricos colocam os inocentes na cadeia nos seus lugares. Por relatos de testemunhas falsas. Por inveja. Planejam esse mal na vida das pessoas. E o ponto que fica para nós, irmãos, é que a gente como cristão, a gente tem que entender que Deus odeia, Deus detesta isso. Deus não aceita isso. Sabe, a gente vê isso nas indústrias hoje em dia que a gente trabalha. Pessoas onde para ganhar um cargo melhor, para ter um lugar de cargo melhor, mente. Sabe, tenta destruir o irmão, uma pessoa que está ali trabalhando, que tem um cargo melhor que o seu. Porque esse aqui é o cargo dela. Vai lá e começa a falar mal da pessoa. Ah, você viu o que a pessoa fez? Ah, isso aí que a pessoa fez, não pode. Você viu o que o fulano fez? Isso aí que a pessoa fez, não pode. Mas o que ela está procurando? Procurando derrubar a pessoa no trabalho. Bater o lugar dela no trabalho. Olha que absurdo. Mas isso existe, irmãos. Existe no nosso dia a dia, mas nós não temos que fazer parte disso. Nós não fazemos parte dessas pessoas, irmãos. Nós vivemos com a verdade acima de todas as coisas. Eu não sei se eu contei para vocês esse relato que aconteceu logo assim que eu entrei na empresa, mas eu acho que eu devo ter contado. Tinha um árabe e um português lá. O português era chefe, o árabe era temporário igual eu. E os dois começaram uma discussão que já vinha de dias, uma discussão besta. Por causa do português mandar ele fazer algo e ele não gostar da forma que o português mandou ele fazer, ficar bravo. Eu tava tomando café e eu saio do café, assim, os dois discutindo, batendo boca, aí não sei o que, tal. Eu falo, o que é isso, tá acontecendo? Eu saio lá, não tinha ninguém, só eu, né? Eu cheguei perto do cara, falei, o que tá acontecendo? Para com isso. Ele falou, não, esse português, não sei o que. Do jeito que ele fala, eu falei, calma, cara, fica tranquilo, tá tudo bem, relaxa. Não precisa desse, sabe, esse negócio louco aqui, tá tudo bem. Ele falou, me bateu na minha mão, sempre que eu tentei segurar ele. Ele falou, não, agora ele vai ver comigo. Partiu pro lado da violência, queria bater no português, mas aí eu fui lá, separei, falei não. Aí o português pegou o telefone, falou que ia chamar o chefe. Aí o árabe falou, se você chamar o chefe, eu vou te matar. E eu lá no meio, parecendo um juizinho, né, tentando separar. O que eu faço com esse povo? Eu vou deixa se matar, né, fazer o quê? Mas não, tentei separar ainda. Aí eu falei em português, porque eu falei, vai lá pra cima. Aí fui pro escritório do chefe, aí o português subindo assim, o árabe gritando, se você me não quiser falar pro chefe te arrebentar, você vai ver o que eu vou fazer com você, não sei o quê. Eu cheguei nele e falei pra ele, cara, você tá doido? Olha o que você tá falando. Tipo, além de ser errado, né? Além de ser errado, ele era temporário, ele nem perdeu o trabalho. Eu falei, cara, você é igual eu, mas é temporário, você tá ficando maluco? Se ele falar agora pro chefe, ele vai falar, você vai ser mandado embora. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu não quero fazer parte disso. Peguei ele as costas, o português estava lá no escritório, fui fazer um trabalho. Estou trabalhando, o que acontece? O chefe vem, tá, vai pro escritório. Falei, ah, pronto, sobrou pra mim. Subo lá, os dois estão lá já batendo boca, e o chefe mandou um sair, um ficou lá dentro. E eu lá, ai Senhor, me ajuda, meu pai. E começou o português a contar a versão dele. Aí, a hora que o chefe ia perguntar pra mim, o árabe abriu a porta e falou assim, não, tá bom, você já ganhou, já foi despedindo sim e foi embora. Nem deixou falar.
não quis nem saber. Aí depois volta o chefe e fala comigo. Fala, Thales, o que realmente aconteceu? Falei, fui tomar café. Na hora que eu acabei de tomar café, eu vi os dois discutindo. Vim até eles, mandei eles parar de discutir, mas só piorou. Até que o Thiago ligou pra vocês e subiu aqui. Falei assim, mas houve ameaça? E aqui que fica o ponto, irmãos. A gente é quem? Cristão. A gente tem que falar o quê? A verdade. O que o Thales falou? Houve. Que tipo de ameaça? Mas a menor que eu ouvi foi morte. De resto, tudo. Mas a menor que foi a morte. Falou, tá bom. Tá tudo bem, então. Foi lá, fez o quê? Mandou o árabe embora. Voltou depois, conversou novamente comigo com o Thiago. Falou, aconteceu como que aconteceu? Eu falei, sim. Falou que ameaçou tudo. Falou que vai quebrar o carro dele e tudo mais. Falou, tá bom, obrigado, viu, Thales? Falei, desculpa, né? Não queria que acontecesse isso. Porque a gente não quer ver ninguém prejudicado. A gente tenta evitar esse tipo de situação. É isso que Deus vem e fala conosco. Que Deus quer que a gente evite esse tipo de situações. Sabe? Deus não quer que chegue até esse ponto. E aqui no ponto que eu trouxe para vocês de Nabote é o ponto da morte. Uma pessoa que foi lá e testemunhou contra ela. Que gerou a morte. E às vezes esse árabe também, se tivesse ficado lá, se eles não tivessem mandado embora, talvez ele ia matar esse português mesmo uma hora ou outra. De raiva, sabe? Mas aí ele foi mandado embora, eu voltei, depois o chefe falou pra mim, tá, fica tranquilo. Aí depois o outro chefe chegou também, um outro, né? Porque viu que eu fiquei meio assim, sabe? Porque, cara, uma pessoa perdeu o trabalho, e a pessoa tem família, tem casa para sustentar. Olha pra você onde chegou a raiva da pessoa. Olha o prejuízo que gera na vida de uma pessoa. A perda de paciência, o nervosismo, o ódio pelo próximo. Destrói. E destrói você mesmo. Esse cara, por tendo ódio, por tendo raiva, foi destruir ele mesmo. Ele tem filha pequena, agora vai ter que procurar um trabalho. E aqui na Suíça talvez as portas vão ser fechadas. Porque quando ligar para a agência, ou quando pedir referência da empresa, vai falar por que ele foi mandado embora. Qual o motivo que ele foi mandado embora. Então o prejuízo foi para si mesmo. É esse o ponto que nos gera. Aqui com Nabote morreu, a sua família morreu, mas estão com Cristo. É triste, mas estão com Cristo. Enquanto aqueles que foram e testemunharam contra, vão pesar neles, na morte deles. Vai ser cobrado isso deles. E depois o chefe veio até mim, o outro, falou assim, tá, como é que você tá? Eu falei, apesar dos apesares, estou bem, né? Aí ele falou, não tem problema, você estando bem, tá tudo certo. Eu falei, não é, sim, mas a situação é um pouco triste, né? Ele falou, Thales, o mais importante é que você disse a verdade. Sabe, isso me consolou. E depois eu fiquei tranquilo, por quê? Porque é a verdade. E às vezes a gente fala a verdade, a gente fica triste por ter dito a verdade. E não era para ser assim. Mas o mundo fez, hoje em dia está fazendo ser assim, onde você fala a verdade sai como talvez algo ruim. Talvez como algo negativo. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu falando a verdade, eu fiquei achando que era algo ruim, algo negativo, que eu prejudiquei alguém. Mas não, é a verdade. As consequências são dela, são da pessoa. Não somos nossas consequências. Não foi nós que mentimos. E quem mente há uma consequência. Que seja paga em vida e não na morte. É o que eu sempre digo para as pessoas. Que a nossa ruindade, a nossa maldade, aquilo que a gente faz de ruim para os outros, seja pago aqui em vida e não na morte. Porque haverá um peso maior. Cristo nos cobrará disso no julgamento. Então antes a gente ter as consequências em vida, para poder arrumar a nossa vida com Cristo, pedir perdão e seguir em frente. Porque aquele que se arrepende, Deus é misericordioso. Sabe, a graça dele, a gente necessita saber disso. Que hoje é tudo pela graça. Somos salvos pela graça, irmãos. Mas a gente que quer viver com Cristo, quer seguir andando com Cristo, que a gente não faz esse tipo de coisas que estão aqui no texto, espero eu que bem, a gente tem que entender que a gente tem que ter o coração voltado para Deus. Nosso pensamento tem que estar em Deus. E a gente tem que entender também que antes de fazer qualquer coisa, antes de querer pensar em algo, a gente está pensando e fazendo contra Deus diretamente. Ele é a primeira pessoa que sabe de tudo, irmãos. Então, por mais que a gente tente esconder de qualquer pessoa, a gente não consegue esconder de Deus.
Quem se lembra de Adão? Quando ele comeu o fruto, ele ouviu a voz de Deus, o que ele fez, irmãos? Correu para se esconder. Você acha que Deus não sabia que estava lá? Imagina a cena. Isso aí eu falando, gente, não está escrito não. Mas imagina a cena. Deus falando, Adão, cadê você? E Adão lá escondido, atrás da árvore. Aí ele sai, ouvi tua voz, escondi. Tipo, acho que Deus não sabia? De que adianta a gente tramar o mal, tramar a maldade, tramar a ruindade contra alguém, sendo que Deus está nos vendo? Todos os passos nossos, Deus está nos vendo. Todos os pensamentos, Deus sabe. Toda questão antes da gente agir, Deus já sabe. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas esquecem disso, sabe? As pessoas contam mentiras, falsos relatos, caluniam alguém. Hoje em dia a gente vive muito isso por conta do dinheiro. Sabe, as pessoas talvez estão passando por necessidade, estão passando por algo na sua vida privada. E ela, em vez de repousar em Deus, em vez de buscar em Deus, começa a tramar isso. Sabe, em querer caluniar alguém. De que adianta, irmãos, a gente conseguir talvez 1.000 francos, 2.000 francos, caluniando alguém, mentindo para alguém, prejudicando alguém? Eu não sei como que essas pessoas conseguem dormir, irmãos. E nem sei se elas têm um sono justo. Pois a palavra diz que o sono é dos justos. Aquele que dorme bem, está bem com Deus. Aquele que dorme mal tem que se rever, tem algo errado. Talvez é só estresse, viu, irmãos? Talvez é só estresse. Mas sétimo e último, o que semeia discórdia entre irmãos. Esse aqui é tido, né, na palavra como o pior, né? Mas como a gente viu, tudo é pior para Deus. Mas esse é o que semeia discórdia entre irmãos, eu pus aqui divisão e fofoca. Quem se lembra de Absalão tentando usurpar o trono, o reinado do pai de Davi? Por mais que estava escrito ali que ia acontecer exatamente isso, a gente vê a maquilação de Absalão. Indo até ali onde o povo está vindo trazer as suas ofertas, onde o povo está vindo pedir as coisas para o rei. Ele ali com o povo, dizendo, qual é o seu problema? Eu posso resolver para você. Me diga o que você vem falar para o rei. O rei talvez não pode te atender agora, mas eu sou filho. Diz para mim, talvez eu possa lhe ajudar. E o povo contava para Absalão ali o que eles estavam vindo pedir para o rei. E Absalão fazia o quê? Se eu fosse o rei, se eu estivesse no lugar do meu pai, sabe, se fazendo o povo se voltar. Até que o povo começou a andar, querendo. Porque assim, se uma pessoa começa a fazer a vontade do outro, o outro começa a falar, aquele ali está fazendo a minha vontade, aquele lá não. Eu gosto mais desse, não gosto daquele. Aquele nunca tem tempo para mim, esse aqui tem. A gente é assim, a gente é voltar, a gente é influenciável. A gente é influenciável, irmãos. Isso aconteceu na época, no reinado de Davi, com Absalão. E aqui a questão da fofoca, divisão, discórdia, que semeia discórdia, né? Esse pecado é particularmente abominável, porque divide amigos, família, comunidades e a própria igreja. É um retrato especificamente do diabo, do espírito do diabo, que é o acusador dos irmãos. Isso sim Deus odeia. Sabe, a pessoa está na igreja, está dentro da igreja, e parece que ela não sente que ela está na igreja. Parece que talvez ela está numa discoteca, num bar, sei lá. A mente dela está voando. Ela começa a olhar para o irmão, reparar no irmão, falar mal do irmão, sabe, dividir a igreja, sabe, fofocar. Quantas vezes a gente vê isso?
e nesse ambiente. E às vezes a gente se pergunta, fala, Deus, o que está acontecendo? A sua palavra não está sendo pregada? A sua verdade não está sendo dita? Porque não é possível. A gente olha para a igreja, olha para todos, e ainda continua tendo isso, continua tendo fofoca, continua tendo inveja. O que está acontecendo, Senhor? Mas algo esclarecedor, que quando eu estava repassando essa pregação, e que o Espírito Santo me disse, e me confortou, foi exatamente Mateus 13, versículo 30. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado, mas recolha o trigo no meu celeiro. Essa aqui era a palavra do joio. Jesus contando sobre a volta dele. E algo que me aqueceu o coração foi saber disso. Que não é a gente que separa. Não é a gente que está aqui que tem que entrar na mente de alguém, de fazer a pessoa se arrepender, de fazer a pessoa se voltar para Deus, de fazer a pessoa querer Deus, querer andar no caminho de Deus. Não é sobre nós. Esse papel é de Jesus Cristo. Ele, quando Ele vier, Ele vai vir, irmãos. Espero bem que todos nós estejam no caminho certo, estejam com Ele. Mas Ele vai separar o joio do trigo. Porque essa parábola, quando ela é contada, os trabalhadores que estão ali, chega até o dono que semeou ali e fala: tá, você não semeou só trigo? Por que nasceu o joio? Ele fala: o inimigo veio e semeou o joio durante a noite. E esse inimigo, quem que é, irmãos? Satanás. É o acusador. Então a gente tem que ter o discernimento de entender qual voz a gente está ouvindo, se é a voz do Senhor ou se é a voz do diabo em nossas mentes. Qual voz a gente está dando mais ouvido, se é a voz da verdade de Deus, a luz da Bíblia, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Quantas pessoas a gente vê que as pessoas estão perdidas, irmãos, estão completamente perdidas em seu próprio eu. Porque eu acho, porque é assim, eu acho que é assim, não, eu imagino que seja assim. Algo que eu digo sempre para essas pessoas é que o inferno está cheio de gente assim. Eu achava que era assim. Eu cria que era assim. E essa é a verdade que a gente tem que ter em nossas mentes, irmãos. Não é o que eu acho, mas sim o que Deus acha. O que Deus escreveu. O que Deus nos deixou. O que a gente tem como verdade é a verdade de Deus em nossas vidas. Não podemos esquecer de que Ele é o soberano em nossa vida. Ele que comanda a nossa vida. Quando a gente diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vive em Cristo. É sobre isso que a gente tem que ter em mente, que a gente vive para Deus, crucificamos a nossa carne. Vivemos na graça do Senhor, irmãos, mas devemos andar na obediência a Deus. Devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E como que a gente busca isso? Fazendo exatamente a vontade de Deus. É simples, não é simples? Mas para muitos parece difícil, impossível talvez. Mas essa é a verdade, irmãos. É o que Deus quer e não o que a gente quer. Porque o que a gente quer, a gente sabe que não é o que Deus quer. Frase muito dita por Paulo, que é repetida por várias pessoas: que eu quero fazer o bem, não faço, mas faço o mal que eu não quero. Olha que profundidade. Quero fazer o bem, mas só faço o mal que eu não quero. Esses somos nós. Quando a gente não tem o Espírito, quando a gente não pensa no Espírito, e a gente age por agir, por impulso, a gente acaba fazendo todas essas coisas que aqui foram lidas. Fofocamos, fazemos divisão, discórdia, prejudicamos o irmão, prejudicamos o próximo. Algo que a gente tem com as palavras, elas podem trazer, pode ser bênção na vida de alguém, ou maldição também na vida de alguém. Aquilo que a gente está proferindo, aquilo que a gente está mais proferindo para as pessoas, está sendo bênção ou maldição? Está edificando?
Aquilo que a gente tem mais falado para as pessoas, está edificando? Está sendo edificada ou está afastando? Está prejudicando? Está matando? Porque esse é o ponto, irmãos. Talvez uma palavra mal colocada, um julgamento mal feito, tem várias consequências. Pode trazer tragédias imensuráveis na vida de alguém. E isso a gente vê exatamente no ponto que eu falei que no Brasil está tendo muito, a questão do falso testemunho. Onde algumas mulheres dizem que foi estrupada por alguém, essa pessoa é morta dentro da cadeia. E depois essa mesma mulher vem e fala que era mentira. O cara só tinha largado dela, não queria mais nada com ela, ela foi lá e prejudicou a vida dele. Olha até que ponto que chega um falso testemunho na vida de alguém. Ao ponto de prejudicar ao máximo a vida de alguém, do próximo. Talvez de trazer a morte para essa vida. Simplesmente para que você se sinta bem, momentaneamente. Quem que se sente bem trazendo a morte, a desgraça para alguém? Irmãos, não sejamos assim. Para nós que pratica, nós que é cristão, nós que dizemos ser cristão, a gente deve odiar o que Deus odeia. A gente deve afastar dessas coisas, afastar disso que Deus fala que é ruim. A gente tem que buscar um coração voltado para Cristo, transformado em Cristo. Pois é assim que é uma nova criatura, irmãos. Quando a gente fala sobre nova criatura, novo ser, é isso. É aquilo que a gente foi, a gente não é mais. Aquilo que um dia fomos, não somos mais. Somos novo, transformados em Cristo. É sobre isso, irmãos.